Aqui é Felipe Lynch, sou seu candidato a deputado federal por São Paulo. Meu número é, anota aí, 5152, para estadual Tenente Coimbra 22444. Coisa bizarra foi a entrevista do bandido Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional da TV Globo, hein? Uma verdadeira passada de pano por parte de Bonner e Renata Vasconcelos em relação a um sujeito condenado em primeira, segunda e terceira instância na justiça brasileira, condenado por ter roubado a população brasileira. E é claro que essa passada de pano fez com que Lula se colocasse como bastião da moralidade sem sequer ser questionado. Fez com que Lula se colocasse como um combatente da corrupção sem sequer ser contrariado, incomodado. E é claro que nós separamos os principais momentos dessa entrevista para poder desmascarar, desconstruir as mentiras contadas por Lula e, claro, endossadas pelo jornalismo péssimo desta emissora. Em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois, se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, Bonner, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais e depois não se volta atrás. Mas voltaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive por diretores da Petrobras, que não tinham como juntar uma fortuna. Que ótimo que votou, e o Ministério Público queria pegar 2,5 bilhões para eles, criar um fundinho para eles. Desses 6 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você pode fazer investigação com a maior seriedade, como foi feito na Coreia, na Samsung, como foi feito na França, na Alstom, como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga, se o empresário roubou, você prende, condena, mas você permite que a empresa continue funcionando. Aqui no Brasil se quebrou as indústrias de engenharias que nós levamos quase que um século para construir. E nós agora até que vamos ter o prejuízo, porque se eu ganhar as eleições, a gente vai ter que fazer um grande plano de investimento de infraestrutura. A gente vai ter que recuperar muitas obras. Eu vou fazer uma reunião com os 27 governadores para saber quais são as obras prioritárias de cada estado. E esse país vai voltar a andar. Não, pera um pouquinho aí. Vocês entenderam por que eu disse no começo deste vídeo que a TV Globo passou um baita de um pano para este bandido? Vocês notaram a fala mansa, as frases colocadas de maneira educada? As frases colocadas com tranquilidade. Eu não vi em nenhum momento o William Bonner e Renato Vasconcelos ironizando, debochando do entrevistado, assim como aconteceu com o Bolsonaro. E eu quero te provar o seguinte, olha só esta feição que nós captamos da Renata Vasconcelos. Você tem aí do lado esquerdo ela se referindo ao presidente Bolsonaro. Perceba só a expressão de nojo, de revolta, de raiva, de ira que ela tem ao falar com Bolsonaro, com um presidente democraticamente eleito e que vai ganhar essas eleições. Percebam agora a reação do lado direito. Tá aí, ó, lado a lado agora para você poder comparar. Essa reação de Renato Vasconcelos, basicamente durante todo o programa na frente de Lula, com um leve sorriso, com uma feição totalmente delicada, tranquila. Portanto, está mais do que comprovado, a TV Globo preparou um terreno fértil para que Lula pudesse falar tudo isso que nós acabamos de escutar. No caso, se colocando como combatente da corrupção e que é inocente.
Uma mentira que foi contada por Lula e que em nenhum momento foi contrariada por Bonner ou Renata foi o fato dele ter afirmado, agora há pouco, de que os investimentos no Brasil em infraestrutura caíram e muito. A grande verdade é essa que eu coloco na tela. 4 principais manchetes anunciando leilões, concessões, privatizações, investimentos em pavimentações, construções de pontes, rodovias e por aí vai. E detalhe, viu, Lula? Aprende com o presidente Bolsonaro e com o ministro Tarcísio, sem corrupção. Lula ainda disse que no Brasil existem obras paradas, que é preciso retomá-las. Olha, a grande verdade é que no seu governo, juntamente com Dilma Rousseff, centenas de milhares de obras estavam paradas. E hoje, com o presidente Jair Bolsonaro, grande parte foram retomadas. Inclusive a transposição do Rio São Francisco, que estava parada desde o ano de 2012 devido a escândalos de corrupção. É aquilo, se Bonner e Renata não fazem um jornalismo que precisa ser feito, eu, Felipe Lindes, enquanto jornalista que sou, faço esse papel. Nesse país. E qual será o papel do MST no seu governo? No MST, o MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata, você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora, o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém. Não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque, para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, tem que viver pacificamente com o grande negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Um produz mais internamente, o outro produz mais externamente. Então, é extremamente importante a convivência pacífica dessa gente. E nós já fizemos uma vez, Renata, e vamos fazer outra vez. Sabe o que Lula quer dizer exatamente sobre conviver pacificamente com movimentos terroristas, como é o caso do MST e MTST? No caso, a destinação de milhões e milhões de reais que foram feitos na época de Lula e Dilma Rousseff para o bolso dessas lideranças. E, consequentemente, permitir a invasão de terras, que, conforme você está vendo aí na sua tela, hoje não existe mais. Temos hoje, basicamente, o número de 0 invasões graças à política do presidente Bolsonaro, que, repito, colocou estes movimentos que Lula quer de volta à cena do poder no país como movimentos terroristas. E Lula quer exatamente que essas imagens que veremos no trecho a seguir voltem à realidade. É sério mesmo que você, homem do campo, você, pagador de impostos, quer que isso retorne ao país? Bom, saiba que no que depender de Lula, isso vai voltar a ser realidade. Os adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Veja, você está lembrado que em 2003, eu tinha apenas um mês de governo, eu criei um grupo de amigos junto com os Estados Unidos, junto com a Espanha, para resolver as pendengas entre a Venezuela e a Colômbia. Sabe, é o seguinte, você sabe que eu tenho na minha cabeça o seguinte, não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada
de amigos que estão desaparecidos, que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. Bom, vocês perceberam que Lula sequer foi interrompido ao longo de toda a sua entrevista por Bonner e Renata, ao contrário do que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro. Bonner e Renata ficaram totalmente calados quando fizeram essa última pergunta. Lula, você é um defensor das ditaduras, pelo menos é o que acusam opositores políticos. Como lidar com um discurso ao mesmo tempo de que você seria um democrata? E Lula responde basicamente o seguinte: não, porque eu sou favorável à determinação dos povos, eles que têm que se resolver, não tem nada a ver com isso. Bonner e Renata, cadê vocês questionando os bilhões de reais do BNDES enviados para alimentarem obras, a ditadura de Cuba, de Venezuela, da Nicarágua e de tantas outras no continente africano? Vocês ficaram totalmente calados também em relação a esta foto que nós estamos vendo na tela. Lula e Dilma Rousseff ao lado de Nicolás Maduro, de Fidel Castro, de tudo que é de pior na política mundial. Vocês não questionaram em nenhum momento as falas de Lula em defesa de Nicolás Maduro enquanto ele perseguia opositores políticos na Venezuela. Mas se é verdade, não apareceu lá na TV Globo aqui comigo, Felipe Lintz, ela está presente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe. Lula sendo desmascarado ao vivo na Globo. Meu nome é Felipe Lintz, sou o seu candidato a deputado federal e meu número é 5152. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.